Fala meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Tudo sobre Coluna. Eu sou Alan França, sou neurocirurgião, cirurgião da coluna vertebral e também especialista em dor. E hoje nós vamos conversar aqui com vocês sobre a cirurgia endoscópica da coluna vertebral. É um assunto que me interessa muito, é um assunto que com certeza quem é paciente tem interesse em saber sobre isso. Quem é cirurgião de coluna, se não está realizando, está em processo de treinamento para realizar a cirurgia endoscópica, porque com certeza é uma das coisas que há de mais moderno no tratamento das patologias da coluna vertebral. Antes de mais nada, gostaria de te pedir para nos seguir aqui no nosso canal, compartilhar esse vídeo com pessoas que vocês acreditam que podem se interessar por esse tipo de conteúdo e também pedir que, caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre o nosso conteúdo, deixe aqui nos comentários, pois será um prazer para nós compartilhar aqui, tirar dúvidas, compartilhar conhecimento cada vez mais. Então vamos lá para mais um vídeo. Bom, a cirurgia endoscópica da coluna, ela surgiu há alguns anos. Na realidade, tem pelo menos aí uns 40 anos que ela já é realizada. Porém, a gente precisa fazer uma análise histórica da cirurgia da coluna vertebral para a gente entender bem o que é que vem acontecendo. Então, as primeiras cirurgias da coluna, elas foram há muito tempo, mas a gente tem um marco bem interessante, que é no início do século passado, onde nós começamos a realizar as primeiras cirurgias vertebrais de forma mais terapêutica, vamos dizer assim. E essas primeiras cirurgias, elas eram para tratar ali condições como malformações, hérnias e compressões. Inicialmente, eram cirurgias onde se utilizava incisões, ou seja, cortes bem extensos, para conseguir tratar muitas vezes doenças, patologias pequenas, como uma hérnia de disco. Isso muitas vezes era feito através da abertura das meninges, o que fazia com que os pacientes tivessem diversas complicações, como meningite, infecções, fístulas, trazendo um risco de morbidade cirúrgica relativamente alto. Mas à medida que a neurocirurgia e a cirurgia da coluna vertebral foi evoluindo, principalmente através de Yazarguil, Love, que são grandes nomes na neurocirurgia, eles fizeram com que a cirurgia da coluna ela evoluísse para uma cirurgia microscópica, fazendo com que a gente utilizasse incisões, cortes cada vez menores e uma cirurgia mais alvo-dirigida, reduzindo de forma significativa as complicações. Até que no início dos anos 2000 e ainda ali por volta dos anos 90, nós começamos a ter a primeira evolução da cirurgia da coluna para as técnicas endoscópicas, através de alguns nomes como Rutten, que fizeram com que a cirurgia ela fosse feita de forma minimamente invasiva, através da introdução de uma cânula dentro da coluna, e essa cânula ela era utilizada como meio de amplificação de imagem, fazendo com que você visualizasse através de um vídeo, de uma cânula que amplificava essa imagem para um vídeo, que você identificasse as estruturas e tratasse a patologia que você pretende tratar, principalmente a hérnia de disco. Isso veio evoluindo ao longo dos últimos 20 anos, fazendo com que hoje a cirurgia endoscópica seja a principal cirurgia para o tratamento das patologias degenerativas da coluna, como hérnia de disco, canal vertebral estreito, estenose, enfim, todas essas condições hoje elas podem ser tratadas pelo tratamento endoscópico, e o tratamento endoscópico oferece um resultado semelhante em relação à cirurgia aberta, no quesito de melhora da dor, porém com o benefício de ser uma cirurgia menos invasiva, o que fornece ao paciente um tempo de hospitalização menor e um pós-operatório com menos dor. Por isso é tão importante a gente conversar aqui sobre a cirurgia endoscópica. Nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, a gente consegue ter um processo evolutivo para vocês entenderem bem o que é que vem acontecendo com a cirurgia da coluna, onde nos anos 70 nós tínhamos ali cirurgias com incisões grandes, ali em torno de 10 centímetros. Com o avanço da cirurgia microscópica, a gente evoluiu para incisões menores, para a gente tratar doenças como hérnias de disco. Depois evoluímos para cirurgias menos invasivas, por volta dos anos 90, com incisões ali de em torno de 1,8 centímetros, até que nós chegamos na cirurgia endoscópica no início dos anos 2000, fazendo com que a gente tenha muitas vezes uma incisão ali de 7 milímetros para tratar diversas condições como hérnias de disco e canal estreito. A cirurgia endoscópica, além dela representar uma cirurgia menos invasiva, ela também representa uma mudança na filosofia cirúrgica do cirurgião de coluna. Como assim? Por muito tempo a gente teve uma certa dificuldade de assimilar bem qual que era a causa da dor na coluna que o paciente estava sentindo. Uma vez que a coluna ela tem diversas estruturas, nós temos músculo, articulação, disco,
nervo, e todas essas estruturas podem ser responsáveis pela dor do paciente. A cirurgia endoscópica ela fez com que a gente utilizasse um conceito de cirurgia alvo dirigida, onde a gente investiga muito bem qual que é a causa da dor do paciente e a gente vai tratar apenas a origem da dor do paciente. Por mais que esse paciente ele tenha outras alterações na coluna, o nosso alvo vai ser apenas aquele problema que está causando dor. Eu falo isso porque é relativamente comum o paciente ter ali, além da causa da dor dele, outras alterações, como desgastes discais, protrusões, artrose, mas muitas vezes são processos que são naturais do envelhecimento do paciente e que isso não está causando dor no paciente. Então, se a gente quiser tratar todos esses problemas da coluna do paciente, a gente vai ter que fazer uma cirurgia muito agressiva, muito invasiva, provavelmente com a colocação de próteses, parafusos, o que vai trazer uma morbidade cirúrgica maior. Já a cirurgia endoscópica não. A gente foca em tratar qual que é a origem do problema do paciente. Bom, aqui na imagem vocês podem perceber um pouco da mudança estratégica também da cirurgia, onde na cirurgia aberta nós fazíamos um cone aberto para conseguir acessar a hérnia de disco do paciente. Já na cirurgia endoscópica a gente muda, a gente faz uma incisão pequena, mas a gente consegue através de movimentos de joystick mobilizar bem mais a nossa estrutura ali no interior do canal vertebral, chegando em pontos que com a cirurgia microscópica, a cirurgia tradicional, nós não conseguimos chegar, mas através da cirurgia endoscópica a gente consegue fazer esse tipo de abordagem. E além disso, a cirurgia endoscópica evita exatamente esse tipo de complicação que vocês estão vendo aqui na imagem, que é o trauma muscular, que muitas vezes pode causar dor no pós-operatório e também dor persistente, dor crônica no paciente. Às vezes ele melhora de uma das dores, da dor da hérnia de disco, mas acaba ficando com uma dor muscular crônica que pode ser tão incomodativa quanto a dor da hérnia de disco desse paciente. Uma outra vantagem da cirurgia endoscópica é a gente poder abordar os diversos tipos de hérnia de disco. Através dessa imagem aqui vocês podem ver alguns exemplos de hérnia, né? Então nós podemos ter uma hérnia mediana, essa hérnia que fica de forma mais central. Nós podemos ter uma hérnia que acomete o recesso lateral do paciente. Nós podemos ter uma hérnia que fica no forame intervertebral e podemos também ter uma hérnia extraforaminal. E a cirurgia endoscópica ela nos permite acessar a coluna e remover hérnias em todos esses segmentos aqui do canal vertebral. E esses acessos que nós realizamos à coluna através da cirurgia endoscópica podem ser feitos de forma foraminal, através do forame intervertebral que nós temos na coluna do paciente. E esse acesso que nós realizamos à coluna vertebral do paciente pode ser feito de forma foraminal, ou seja, entrando por essa janela que é o forame intervertebral, ou de forma interlaminar, entrando por essa região posterior da coluna. Então podemos entrar ou pela via foraminal ou pela via interlaminar. E isso pode ser feito tanto pela cirurgia endoscópica uniportal, onde nós utilizamos apenas uma incisão para acessar a coluna, ou pela cirurgia endoscópica biportal, na qual nós utilizamos duas incisões. Qual que é a diferença? A cirurgia endoscópica uniportal, nós vamos utilizar um instrumental que é uma ótica, e por dentro dessa ótica entrarão as pinças e todo o nosso material de trabalho. Já na cirurgia endoscópica biportal, nós vamos ter um acesso para entrar com a câmera e no outro acesso nós vamos entrar com os nossos instrumentais para ir fazendo todo o nosso tratamento ali que a gente pretende fazer na coluna vertebral do paciente. Aqui nessa imagem vocês conseguem ver exatamente isso, né? Um acesso uniportal entrando pela via transforaminal e aqui nessa outra imagem entrando pela via interlaminar. Então como que funciona na prática? Aquelas hérnias de disco que elas estão localizadas na região central do canal, nós podemos fazer um acesso pela via interlaminar, como vocês estão vendo aqui na imagem. Já aquelas hérnias que elas estão no recesso lateral, a gente pode acessar pela via interlaminar, mas também podemos acessar pela via transforaminal. Já as hérnias de disco que elas estão no forame ou aquelas hérnias de disco extraforaminais, a gente vai fazer um acesso pela via transforaminal. É como se fosse a nossa tentativa de buscar o acesso mais curto para que a gente, o trajeto mais curto para que a gente chegue àquela hérnia de disco. Bom,
Era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre a cirurgia endoscópica da coluna vertebral. Com certeza a cirurgia endoscópica ela veio para ficar. Muito provável que daqui a alguns anos mais de 90% das cirurgias da coluna elas sejam feitas de forma endoscópica, permitindo assim para o paciente um pós-operatório muito tranquilo, com pouco sangramento, com pouco tempo de hospitalização, com pouca dor no pós-operatório, permitindo uma reabilitação extremamente precoce. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar com seus amigos, com pessoas que podem se interessar com esse tipo de informação. E mais uma vez convido você a se inscrever no nosso canal para que você continue recebendo informações de qualidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.